De março a agosto de 2020, o plataforma ficou fora do ar porque meu notebook deu pau. E agora, quase 5 anos depois, estou trazendo 18 episódios extras para tentar compensar o tempo perdido com plataformas extras. Detalhe, são plataformas inéditos. Esses episódios foram gravados de forma bem diferente, por áudios do WhatsApp e com amigos que guardam no peito. Espero que gostem. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 270, reta final de plataforma aqui. E estou com meu amigo Phil Santos, o cara que me ajudou a pavimentar isso aqui, esse podcast. Já passou por aqui algumas vezes, esteve aqui no especial 7 anos agora, que se você não ouviu, você está perdendo tempo, porque lá você vai ter 7 horas de conteúdo para ouvir. E ele participou também junto com a Juliane, fazendo ali a duplinha. Nós fizemos 3 blocos de 2 pessoas, né? Com 2 pessoas, ele fez esse meio de campo ali com ela. E meu amigo lá de Recife, Pernambuco, Phil Santos. Cara, para quem porventura ainda não te conheça, se apresente, fale quem você é e obrigado por aceitar mais um convite meu. Mano, Jonathan, sempre a felicidade de poder estar conversando com você em qualquer um dos programas da casa do TDQ, seja plataforma, seja o TDQ, seja outro, enfim. Muito bom estar aqui com você e com nossos amigos ouvintes. Salve, salve, tragam as crianças pra sala, pessoal. Eu sou o Phil, estou de volta mais uma vez. Eu já não sei que vez é, quarta, quinta, sexta, sei lá. Eu fui editor dos podcasts da casa por muitos anos. Sou amigo do Jonathan também há mais de 10 anos, provavelmente. Acho que deve ser uns 10 anos. Deve ser uns 10 anos, de 2015 pra cá. E antes do TDQ tivemos outras peripécias, blogs, outros podcasts, né? Outras coisas que a gente fez junto, até culminar no TDQ e posteriormente a gente seguir caminhos diferentes, mas a amizade permanece. Tanto que tô aqui mais uma vez, para a alegria de vocês. Eu não rimei de propósito, eu juro. Tamo aí, vamos trocar essa ideia. Da hora, e é sempre um prazer te receber aqui, cara, seja em qualquer programa da casa, né, seja no Teólogo de Quinta, seja no Teólogo de Quinta você participa poucos, né, você participa só dos especiais, né, participou agora dos 7 anos, até porque o Teólogo de Quinta não tem muitos convidados mesmo, né, é só eu sozinho, monólogo. É sempre bom te receber aqui nas plataformas e programas especiais da casa. A gratidão enorme que eu tenho por você, por ter feito parte, né, do projeto lá no início. E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, de como é que tem sido o seu ano de 2025, né? O Plataforma Extra, ele tem por essência, né, ele ser um programa mais intimista, mais compacto, ele fala de coisas mais atuais mesmo, porque é um programa extra, né, pra entrar na grade. E eu queria que você contasse, mano, esse episódio tá indo ao ar em novembro, então já pode contar como é que foi o ano de 2025, né? Conta aí pra nós. Ah, sim. Eu me refiro a TDQ porque eu participei uma outra vez, assim, quando você tava doente, tava sem voz, qualquer coisa. Aí eu gravei um outro episódio. Sem contar, obviamente, na primeira temporada. A primeira temporada do TDQ era o que viria posteriormente a ser plataforma sem a obrigatoriedade de um tema. Cara, meu ano de 2025. Meu ano de 2025 tá sendo um ano interessante. Eu acho que eu contei em algumas outras ocasiões sobre meus períodos não muito bons durante a pandemia, 2020, 2021, anos de depressão, anos de muita saudade da minha noiva. Bom, sempre, né? Enquanto estiver nessa distância. Mas esse ano de 2025 tá sendo interessante. As coisas têm caminhado um pouco melhor, sabe? Mais pra frente. Em diversas áreas, sabe? Na igreja, na congregação, com pessoal do louvor, do som. Em termos de trabalho, tenho feito mais freelancer do que em outros anos e tenho me candidatado a algumas seleções, vagas até um pouco bacanas assim. Mas até aqui a maioria das respostas é obrigado, gostamos do seu currículo, mas vamos adicionar você no banco de talentos. Tá, tudo bem, eu sei que uma hora algum concorrente vai chamar.
Mas tem sido um ano interessante. Não tenho ficado muito parado não, sabe? Não tenho tido tempo pra ficar muito parado. O que mais que eu posso dizer? É um ano onde eu conversei com você, acho que no começo desse ano, foi no final do ano passado, sei lá. Acho que foi no começo do ano. Falei pra você que eu ia postar coisa no Instagram, que eu ia começar a gravar mais música. Eu tenho feito isso muito lentamente, mas tenho. Agora eu tenho feito isso mais de forma interna. Tô lidando com o Ministério do Louvor da igreja e com o coral, e aí eu tô gravando mais coisas pra eles, sabe? Material de apoio, como é que faz a divisão de vozes, tá? Eu vou lá, divido, gravo a divisão de vozes, gravo junto com o instrumental, divisão de tempo certinho e mando pro pessoal, tudo. Então eu tô fazendo mais um pouco disso do que externamente, mas eventualmente eu posto um ou outro vídeo, é bem eventual mesmo, do louvor de lá do domingo. Eu não ministro em todo domingo, mas nos que eu ministro eu gravo ali e solto uma música, um trecho de uma música. É bom, é um começo, né? Tudo devagar, não tenho pressa pra isso, não tenho pressa, acho que pra nada, exceto pra me casar. E aí, como a gente conversou nos 7 anos do Plataforma, do TDQ, aliás, como um todo, Plataforma não, né? 7 anos do TDQ como um todo, o mesmo 2018, onde o podcast começou, é o mesmo 2018 que eu comecei a namorar com Rose. E aí a gente tá completando 7 anos juntos. Em outubro. Bom, o episódio tá indo ao ar em novembro, então nós já completamos 7 anos juntos. Isso é muito agridoce, cara. É muito agridoce, porque 7 anos entre namoro e noivado, que aí a gente podia ter já estado juntos, casados, tudo. Não é o caso. Mas eu tô esperando em Deus. Tô confiando nele, fazendo o melhor que eu posso aqui, porque uma importante parte do casamento é pagar as contas, né? Então, fazendo o tanto que eu posso, porque ela tem que terminar a faculdade também. Em nome de Jesus, isso vai ser completado também esse ano. Ela estará muito em breve formada e apta para trabalhar como professora de português. Correlatos, ela está fazendo licenciatura em letras, então vai logo isso se encaminhar e, enfim, fica até como se fosse uma pendência, mas não é uma pendência, é uma faculdade, é um negócio importante, mas é longo, né? É um projeto que demanda aí 4 anos, 5 anos, no caso dela mais até, porque ela entrou em 2020, pegou pandemia, tudo fechado, ninguém sabia lidar com o EAD, teve que fazer o semestre suplementares e nem toda a disciplina do suplementar foi bem reaproveitada. Não foi muito fácil não, mas ela tá terminando agora e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, a nossa expectativa é essa. 2025 foi um ano que eu joguei bastante videogame, mas eu mudei os hábitos, porque em 2024 eu comprei muito videogame portátil. Eu entrei nessa pira de videogame portátil. Eu gostei, sempre curti ter um portátilzinho. Só que eu comecei a passar do limite. Eu notei que eu tava usando meus portáteis pra... saindo, né? Obviamente, você leva pra um consultório médico, uma sala de espera e tal. Só que eu tava levando pra junto com a minha galera. A gente tava indo pra casa de praia, tô indo visitar minha irmã e tal. E eu vou e tiro o pequenininho e começo a jogar lá um Super Mario e tal. Por mais divertido que seja, é minha família, são meus amigos. O melhor é aproveitar o tempo com eles. Eu posso ter um videogame portátil, mas para outros momentos. Eu percebi que eu estava exagerando e preferi cortar um pouco esse hobby dessa forma. Eu reduzi toda a minha jogatina pro meu computador e vendi os portáteis. Outra coisa também é que eu queria começar a ler. Voltar a ler. E se eu tô querendo voltar a ler, eu preciso organizar meu dia, 24 horas do dia, bem distribuídos entre todas as tarefas. Eu não posso estar pegando meu portátil e jogando o tempo todo. Então eu obrigatoriamente não é a palavra, de propósito, deixei a minha jogatina no computador, centralizei aqui, para eu não estar jogando em qualquer lugar. No sofá, na rede, sei lá, na frente de casa, no ônibus, sabe? E aí eu coloquei em um celular secundário velhinho que eu tenho aqui, diversos livros, PDFs, EPUB, eu prefiro EPUB é melhor. EPUB você muda a fonte, muda o tamanho da letra e tal. O aplicativo do Kindle também. Aí eu tenho lido, não com tanta frequência como no passado, mas também meus videogames eu tenho jogado com muito menos frequência do que no passado. Então, claro, né? Acho que é um pouco de vida adulta aí, né? Você lidar melhor com o seu tempo, mas saber que não vai ser tantas horas como se fazia na infância, na adolescência. Mas eu voltei a ler mais esse ano, porém não tanto quanto, como eu disse, não tanto quanto eu gostaria, mas não só pela expectativa de tempo, como eu tô dizendo, né? Também porque eu comecei a ouvir mais música, era algo que eu sempre gostei no passado. Acho que de todos os hobbies que envolvem arte, música sempre foi o top 1 pra mim. Sempre foi. Minha vida dependeu muito disso. Eu sou o que sou muito por conta de música. De assistir MTV, de ouvir rádio, depois de migrar pra ouvir MP3 Player, depois de ouvir música no celular, baixar muita música no 4Shared, no Mega Upload. Você deve lembrar dessa época, né? Então eu peguei muito esse tempo aí e sempre fui muito de ouvir música. Só que eu sempre fui muito de ouvir música no ônibus, no metrô, indo pro trabalho, indo pra faculdade. E eu tô fazendo as coisas tudo de casa agora, né? Então eu passei também a remodelar as horas do meu dia
pra ter um tempinho ali pra ouvir música. Nem que seja a última coisa que eu faço no dia. Vou deitar, pego esse mesmo celularzinho velho, né? Ele tem uma saída de fone de ouvido e eu prefiro ouvir música em fone de ouvido com fio do que sem fio. Além de ser mais barato, os fones, eles costumam ter uma qualidade melhor, né? A qualidade de um fone de R$30, R$40 com fio, você vai achar de R$200 sem fio. É absurdo, assim. Salvo raras exceções. Então, já aproveitando que eu tinha, né, esse celular dessa forma, eu peguei uns fones que eu já tinha, comprei um outro e fui ouvir a musiquinha, sabe? Então, tô voltando a redescobrir as coisas que eu já ouvi ano passado e conhecendo músicas novas. Então, foi um ano assim de, sei lá, acho que de me reencontrar com hobbies e paixões do passado de uma forma mais madura, né? Agora, falando mais especificamente de música, ouvir música eu sempre escuto. Eu tô no louvor da igreja há mais de 10 anos. Eu tenho que estar ouvindo canções, o que os irmãos me indicam, o que outros do louvor, filho, hoje eu vou cantar esse domingo essa canção aqui e tal, aí eu vou ter que ouvir pra poder aprender, pra tocar e tal, mas eu mesmo poder descobrir músicas novas, gêneros novos, artistas novos. Eu tenho uma tendência a ser meio velho, a não ir muito atrás do que é novo, então eu tô dedicando tempo a isso. O novo também está passando por livros, também está passando por jogos. Eu tenho uma tendência a querer sempre jogar o Top Gear 2 do Super Nintendo, a sempre jogar o Sonic do Mega Drive, sabe? Então eu tô começando a olhar para jogos novos, tô começando a olhar para livros novos. Depois que você passa dos 30, você tem que ter paciência consigo mesmo para isso. Mas estou fazendo. Acho que é isso. 2025 tem sido esse ano e tem sido interessante. Um ano onde eu também tô, para completar, que eu falo pra caramba, né? Onde eu tô editando música. Não músicas completas com várias faixas, mas a gente mudou um pouco a mesa de som lá na igreja e ela permite gravação USB. Aí a gente liga no próprio notebook que tá ligado no projetor, projetar as músicas, as letras pro pessoal cantar. Aí na própria USB do computador ele grava ali os instrumentos. Eu trago pra casa e brinco um pouquinho, estudo um pouco musicalmente, né? Eu sempre digo que o TDQ foi uma escola pra mim, o plataforma foi uma escola pra mim, e aprender a editar, e eu tô continuando isso, dando esse novo passo. Dessa forma, mais voltado pra música do que pra fala em si. Então, enfim, um ano de coisas novas. Outra coisa nova, eu tô lendo anime. É muito raro eu ler anime, apesar que eu tô lendo um só, mas... Bom, sempre se permitir, né? Fazer coisas novas do que parar no tempo, simplesmente. Da hora, mano. Muito bom que você falou em livro, né? Porque você me contou que comprou meu livro, né? Não sei se começou a ler, mas acho que vai começar a ler em breve. Isso é bastante interessante. Que bom também que tudo se alinhando, né, na sua vida, que me deixa muito feliz. E eu não sei como é que tá a sua relação com o futebol, mas eu sei que você é um torcedor de Santa Cruz, né? O Santa Cruz conseguiu agora o acesso para a Série C. Tudo indica que vai vir uma SAF e que o time vai dar uns passos aí maiores para sair dessa lama, né? O que você tem a dizer aí sobre o Santa? Rapaz, sobre o Santinha é um negócio interessante porque, bom, eu passei alguns anos sem acompanhar futebol. Desde, sei lá, acho que 2017, 16 ou 17 pra frente, assim. Quando o Santa Cruz estava na Série A, inclusive. Uma vez que ele estava na Série A, tinha grafite no time e tal. Começou super bem o Campeonato Brasileiro. Mas eu já tava me desinteressando por futebol. Mesmo vendo o Santa Cruz tão bem, eu tava desinteressando, migrando para outras coisas. Migrando pra Fórmula 1, que sempre foi um interesse meu, mas eu também passei uns anos meio por fora, principalmente os anos ali da era Sebastian Vettel, para MMA, o UFC, que tava em alta no Brasil, mas era um esporte, também sempre gostei de artes marciais, sabe? E aí desde aquela lendária luta de Anderson Silva contra Chael Sonnen, em 2010, 11, por aí, a primeira, né? Não a segunda acho que foi 2012, que foi a revanche, e aí foi paulada, fé. Mas desde a primeira luta, aliás, não, minto eu, foi desde a luta de Anderson Silva contra Vitor Belfort, foi essa. Mas eu já tinha assistido antes, porque antes se encontrava muito MMA em VHS, DVD, enfim, sou novinho não. Aí com a ascensão da internet e do UFC e de streamings piratas, porque enfim, eu sou desses, eu passei a assistir mais, acompanhar mais. Agora, nesses últimos anos, eu tô parando mais com MMA e voltando mais a ver futebol. Desde a pandemia, sinceramente, desde a pandemia. E voltando a acompanhar também o Santa Cruz. A gente ficou esse limbo, né, do Campeonato Brasileiro muitos anos, enfim, Série C, depois Série D, é uma porcaria. Passamos um ano sem calendário, o ano de 2024, sem calendário pós-estadual, quero dizer, porque o estadual a gente segue na primeira divisão há bastante tempo. Também não ganhamos o estadual há muito tempo, né, mas a gente não tinha conseguido vaga. Em 2003 a gente não conseguiu a vaga suficiente, o ranqueamento suficiente no estadual para jogar o Brasileirão de 2024. Também não conseguimos, no Brasileirão de 2023, subir de divisão para poder, enfim,
permanecer, né? Ou nem subir de divisão. Eu acho que se a gente passasse uma determinada fase, já poderia permanecer na Série D e também não aconteceu. E aí ficamos em 2024 sem o Nacional, mas aí jogamos o estadual e conseguimos a vaga para o desse ano. E aí nesse ano, enfim, time reformulado, veio Thiago Galhardo. Não é grande coisa assim, mas pra uma Série D é grande coisa, sinceramente. Veio o irmão dele também, Gabriel Galhardo, não de forma não relacionada, sabe? Não veio tipo assim, um acerto, um acordo, contrata os dois juntos, tal. Não foi assim, não. Veio de formas diferentes, mas estão os dois jogando, os dois são titulares, inclusive. Tem ajudado bastante o time. Tem outros jogadores também, Balotelli, claro que não, aquele Balotelli italiano. O nosso goleiro, o Kennedy, a gente trocou de goleiro algumas vezes na temporada, né? Eu vou já falar sobre isso, os porquês aí. Então a gente teve algumas peças, alguns jogadores que jogaram no passado no Santa Cruz, saíram, foram para outros clubes e retornaram agora. E aí a gente fez uma campanha de estadual muito decente, chegamos na semifinal, agora na Série D. Primeiro, eu acho brutal a Série D com 64 times para só subirem 4. Eu acho muito pesado isso, sabe? Agora, quando a gente vai estar falando, a CBF já anunciou o calendário para a próxima temporada, né? Eu até tenho um resumo anotado aqui no computador em algum lugar, mas vão aumentar para 96 times, cara. Eu acho assim, coisa pra caramba. Acho que dá para criar uma quinta divisão, enfim, mas isso aí é outra história. O fato é que são 64 agora, em 2025, e são 8 grupos de 8. De cada grupo passam os 4 primeiros, e jogam 16 avos de final, ou foi 32 avos, sei lá, foram várias fases, velho. Acho que é 16 avos, oitavas, quartas, semi e depois a final. O fato é que, assim, eu tava confiante assim, eu acho que dá pra gente subir, beleza. Campeão, difícil. Mas como só sobem 4, o fato é que tem que chegar até a semifinal. Tem que se classificar até a semi. O Santa Cruz começou de forma impecável a primeira fase. Seu grupo com 8 times. Todos os grupos da Série D são regionais, né? São times próximos locais ali e tal. Então, só pegando os times aqui do Nordeste, pessoal do Norte, do Norte, Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Cada um na sua região, nas suas proximidades, suas vizinhanças. Ok. A gente embarcou uma sequência de sei lá, acho que 13 jogos invictos, alguma coisa assim. Foi um bom tempo. Todo o primeiro turno a gente ficou invicto. E no segundo turno a gente começou, acho que com os 2 empates, aí depois a gente começou a perder as 3 seguidas e tal. Deu uma degringolada. A gente tava em primeiro no grupo por uma grande margem e a gente passou pra segunda fase. Em segundo foi terceiro do grupo, sabe? A gente perdeu muito fôlego. E aí, por essa perda de fôlego, porque o momento não tava legal, eu disse, eu não sei como é que vai ser, não sei se a gente vai conseguir passar para as outras fases. E aí, assim, eu não assisti muitos jogos do Santa na primeira fase, preocupado com outras coisas, né? Apesar de eu morar bem perto do estádio do Arruda, não pude ir. Muitos jogos são no domingo eu tô envolvido com o pessoal da igreja, no mesmo horário. Mas eu assistia uma resenha, eu ouvia um comentário e tal. E o Santa Cruz tava fazendo um jogo muito burocrático. Vencia os jogos na primeira fase, mas vencia 1-0, 2-0, assim. Poucas vezes fez um placar elástico de 3 gols ou mais. Então é um jogo muito burocrático. Não que eu espere que o Santa Cruz vá, meu Deus do céu, virar um rolo compressor da Série D e tal. Não. Cada fase exige sua responsabilidade, seu planejamento. Você não precisa esticar a corda o tempo todo, sabe? Mas não precisa ser tão burocrático assim. Pode ter um jogo um pouco mais solto, mas Marcelo Carro, que é o Cabo, eu falei Marcelo Carro. Marcelo Cabo, que é o técnico do Santa Cruz, é um pouco burocrático no jeito de montar o time, assim, bem pragmático, quase guardadas as devidas proporções. Meu Deus, aquele técnico português, esqueci o nome dele, José Mourinho, sabe? Tipo assim, se precisar estacionar o ônibus na frente do gol, vai estacionar. Eu acho isso meio complicado, mas foi isso que ele fez. E aí, passando pra segunda fase, o que foi que aconteceu? O Santa Cruz quase não ganhava jogo. Ou então, sei lá, porque eram jogos de ida e volta, né? São todos jogos de ida e volta na fase de mata-mata. Então vamos supor, ganhava o primeiro jogo, perdia o segundo, pelo mesmo placar. Empate, pênaltis. Ou então, empatar o primeiro jogo, empatar o segundo. Sei lá, 1-1 primeiro jogo, 0-0 segundo jogo, sabe? Tendo, às vezes, até a chance de matar o jogo, mas o técnico mexia e, enfim, parava o ímpeto do outro time, mas também parava o próprio ímpeto do Santa Cruz, né? Ou às vezes, que acontece também, né, alguma falha individual de um zagueiro e aí tomava um gol, ou de um atacante e deixava de marcar um gol. Então a gente empatou 3 jogos seguidos. A gente pegou 3 vezes seguidas mata-mata, pô. 3 vezes seguidas a gente foi. É isso mesmo? Essa conta tá certa? Não está certa. Foram 2 vezes seguidas, é isso. 2 vezes seguidas a gente empatou e foi pros pênaltis. E aí brilhou o goleiro, o Ro Kennedy. O que aconteceu? Tinha outro goleiro na primeira fase. Mas enfim, o outro goleiro também cometia seus erros. O Ro Kennedy entrou, também cometia seus erros, saía, entrava. Os 3 goleiros rotacionaram um pouco, sabe? Mas aí, nos treinos,
ele provavelmente se destacou mais e entrou. Cometeu uma falha em um jogo do mata-mata, no primeiro jogo, melhor dizendo, no segundo jogo da primeira fase do mata-mata, que acho que foi 16 avos de final. E beleza, mas patou o jogo, foi pros pênaltis. Aí ele pegou 3 pênaltis. E foi engraçado, porque ele só fez cair pro mesmo lado. Mas os caras chutaram uma boa parte deles pro mesmo lado. Pegou 3 pênaltis. Não, pegou 2 pênaltis, minto eu. Um pênalti foi chutado pra fora. Foi o Sergipe, o adversário. Depois a gente passou pra outra fase e foi o Altos do Piauí. O Altos vinha com a campanha muito boa. O Altos detonou, acho que foi o Independência daí do Acre, né? Um placar bem elástico, assim, tipo 5-0, 5-1 em casa, depois 3-1 na casa do Independência, um negócio assim. E os caras tinham um time até bem ajeitadinho e tal, fluía bem pro ataque, guardadas as proporções pra Série D e guardadas as proporções pra times do Piauí, e o time jogava bem pra caramba, sabe? E aí que eu vim começar a entender mais ou menos, porque quando o Santa Cruz jogou com o Altos não conseguiu desenvolver seu jogo. Como eu disse, Marcelo Cabo, ele segurava até um pouco o jogo do próprio Santa, mas ele também freava bem o ímpeto do adversário. E aí, se eu lembro bem, o primeiro jogo foi 1-1, o segundo foi 0-0. Tivemos uma chance de fazer um gol, mas porque um atacante preferiu se jogar na área do que chutar pro gol, enfim, 0-0. Fomos pros pênaltis. Aí, Rô Kennedy, mais uma vez, pegou 3 pênaltis. Ele caiu 4 pênaltis pro mesmo lado e 3 atacantes chutaram na mão dele. Então, assim, isso dá uma estrela pro cara, sabe? É um passo muito importante. E eu tinha muito receio justamente do Altos. Olhando a tabela depois eu vi, beleza, a gente vai pegar América de Natal, ou, enfim, o outro adversário deles, mas muito provavelmente o América. E o América estava no grupo do Santa Cruz na primeira fase. A gente não perdeu pra eles. O primeiro jogo foi 3-0, foi 3-1 aqui no Arruda, e o segundo foi um empate lá em Natal. Eu disse, eu tô confiante. Eu acho que a gente consegue passar. Por quê? Enfrentar o América é a quarta de final. Ganhar deles significa estar na semi. E estar na semi é acesso pra Série C. Então a gente jogou. Primeiro jogo aqui e o segundo jogo lá. E na soma dos resultados a gente conseguiu passar. Se eu não me engano, foi empate aqui e lá. Ou foi vitória aqui e empate foi lá. Ou foi uma coisa assim. Foi um empate e uma vitória. E aí, semifinal. Enfrentamos... Quem, meu Deus do céu? Não lembro quem enfrentamos na semifinal. Mas passamos também. Foi uma vitória e um empate novamente. Mas o objetivo era o acesso. Uma coisa que o Thiago Galhardo falou é que ele disse assim, ó, eu sei que eu já não tenho mais por mais que eu tenha experiência, tudo, mas eu não tenho mais o físico pra uma Série A. Mas enquanto o Santa Cruz estiver subindo, eu vou subir com eles. Então a gente subiu da D pra C. Eu vou jogar a Série C com o Santa Cruz. Se na Série C o Santa Cruz subir pra B, eu vou jogar B com o Santa Cruz. Subir pra A vai ser um trabalho muito mais difícil, certo? Mas, enfim, vai ver. Não acho que o Santa Cruz vai simplesmente fazer uma escadinha e subir D, C, B, A. Não acho. Mas eu acho que da C em, sei lá, 2 ou 3 anos consegue subir pra B sem cair de volta pra D. Se Thiago Galhardo vai se manter ou não, eu não sei. Mas outra coisa que você perguntou foi sobre a SAF. A SAF do Santa Cruz andou por uns problemas aí, enfim, um negócio meio complicado. Primeiro demorou pra sair, né? Santa Cruz é um time do povo, é um time de massa, é um time com a torcida muito grande. E como todo time grande, tem muita gente dentro trabalhando. Muitos dirigentes, muitos diretores, muita gente que tá lá dentro até de boa vontade, em prol do time, mas muita gente que, enfim, vai querer tirar a sua parte, né? É um time tradicional, como muitos times tradicionais do Brasil. É um time que há muito tempo se conversa para virar um clube empresa, uma SA. Passava por muitos entraves por conta de diretorias internas, diretoria de patrimônio, diretoria jurídica. O Santa Cruz é um clube que deve muito na justiça a jogadores, sabe? É tipo assim, tanto que você vê, por exemplo, de um Corinthians da vida, sabe? Sendo barrado no bid, não pode contratar jogador, tal. O Santa Cruz é quase nesse nível, assim, já passou por situações dessa no passado, porque devia tanto ao jogador XYZ que contratou e dispensou e não pagou, ou dispensou muito rapidamente, sei lá. E aí, enfim, tinha que não vai contratar, não vai pagar nada, tal, vai segurar as contratações e vai pagar fulano de tal que ele tem que receber na justiça os direitos dele. Então, passa muito por isso, mas passa, obviamente, também por uma gestão amadora e passa também, obviamente, por diretores que são mais sanguessugas do que diretores. Gente que acha que tem... porque eu tô aqui há 20 anos, há 30 anos, então esse clube deve a mim, essa torcida deve a mim. Tipo, cara que não se importa com o clube em si e eu posso até entender em termos financeiros, talvez, mas, bicho, você quer uma fatia maior do bolo do que você deve receber. Você pode receber uma fatia do bolo pelo que você trabalhou, mas pelo trabalho. Não porque você deve, ou melhor dizendo, porque é devido a você uma obrigação moral ou qualquer coisa. Não é assim. E alguns diretores, principalmente o último presidente do clube, ele já tinha dito, SAF aqui só por cima do meu cadáver. É um cara que já foi vereador da cidade, é um cara que se tornou meio que ditador do clube. Quando um outro diretor de alto nível saiu do cargo, ele assumiu os 2 cargos, né? Pensa assim, uma mesa diretora, né,
com o conselho deliberativo e aí sai um diretor desse conselho e aí o diretor principal acumula o cargo desse. Então, automaticamente o cara tem 2 votos, sabe? Como se fosse isso, assim. E já tinha maioria lá dentro para as decisões quaisquer que ele fosse tomar. Então, foi nessa. Só que aí, com o tempo, chegaram as eleições dos sócios, ele não venceu. Então, o projeto de SAF foi botado para frente. Só que aí a gente já perdeu outras oportunidades. Rivaldo queria fazer SAF no Santa Cruz. Marcelo, né, do Real Madrid, do Fluminense, já quis fazer SAF no Santa Cruz. Eu falo Rivaldo em especial porque ele tem uma gratidão que ele jogou aqui, começo da carreira dele e tal. A gente do Santa Cruz lembra muito dele, aprecia muito. Ele como jogador, mas ele como alguém que passou por aqui. O torcedor do Santa Cruz aprecia muito os jogadores que passou por aqui. Até os que foram perronha, viu? Até os pés de pano. Até os pernas de pau. A gente lembra com carinho, assim. E, enfim, mesmo que seja pela resenha, mas a gente guarda aí a passagem dos caras e tal. É uma forma da gente apreciar a história do clube e a história dos jogadores, de todos que passaram aqui. Seria muito interessante ver Rivaldo, por exemplo, colocando esse projeto pra frente. Mas não foi. Ele foi pra onde? Pro América. De Natal. Eu acho que foi pra América de Natal que ele foi e já é uma SAF há algum tempo, certo? Curiosidade, né? É uma ironia do destino, a gente acabou barrando eles. E é engraçado porque, como eu disse, o Santa enfrentou a América na primeira fase, não perdemos pra eles. Eles já são SAF há um tempo. É uma torcida grande, uma torcida de massa. Então, a gente se enfrentando, lógico, no campo, mas eu via muito na internet os comentários dizendo assim, pô, pessoal da América, levanta a cabeça, velho. Vocês são um time grande, vocês vão subir também, né? Vocês vão conseguir em breve, manter um trabalho firme aí e tal. Ano que vem é ano de vocês também, tudo. Então, rolar essa... Não somos rivais diretos, como rivais dentro do estado. Então, tem esse respeito, sabe? E não só o respeito em si, até pelo cenário regional também, né? Nós, sendo nordestinos, a gente quer que os times nordestinos também tenham uma ascensão e um destaque no cenário nacional. Você, que é acreano, com certeza espera por outros times do norte, além dos seus times do Acre, terem maior ascensão nacional, maior destaque. Então tem isso também. Só pincelando esse assunto de CBF e calendário novo do ano que vem a Série D, mesma coisa, vai subir quem chegar na semifinal, os 4 times que chegarem na semifinal. Mas os outros 4 que perderem nas quartas, eles vão disputar playoffs e 2 vão poder subir. Então, supondo que acontecesse isso esse ano, aí o América poderia disputar playoffs com os outros times, e eu tenho certeza que eles iam subir, porque justamente no grupo do Santa Cruz, o América foi o que passou em primeiro. Então eles tinham capacidade técnica, né? O Marcelo Cabo, ele tinha a melhor estratégia para vencer, como venceu. O time, né, diretamente. Mas em uma sucessão de múltiplos jogos, o América com certeza tinha time para subir, passando aí nesses playoffs, né? Então é isso, a Série D, a partir do ano que vem, vai subir 6 times para a Série C, não mais 4 somente. Porém, agora a SAF pouco a pouco se encaminha. Ainda há aí alguns entraves, questões acerca do estádio. Por muito tempo, o estádio do Arruda, o estádio de Santa Cruz, vem numa batalha legal para, tem que derrubar, construir condomínio. Não, o governo tem que desapropriar porque tá devendo isso, daquilo. Não, porque os bombeiros interditaram. Poxa, o estádio do Arruda passou, acho que bem um ano, se brincar, parado, porque tinha que fazer reformas urgentes que os bombeiros não liberavam, simplesmente não liberavam pra ninguém entrar. Depois passaram a liberar só parcial. Não, vai ficar só nesse setor aqui do estádio, os outros não podem, não. E o estádio, o time, perdão, não tinha o recurso, não tinha o recurso para reformar, ou será que tinha o recurso, mas a diretoria XYZ não queria liberar o recurso, porque tinha que pagar o diretor fulano de tal, que tinha que molhar a mão de não sei quem, eu não sei, velho, eu não sei. Ou será que simplesmente não tinha o recurso porque tava devendo dinheiro a muitos jogadores? Também pode ser uma combinação disso tudo, mas eu sei que a SAF tá disposta a injetar uma grana boa aí, uns bilhões, ao longo de muitos anos no Santa Cruz. Assim, receber a posse do estádio por... Acho que a negociação, eles estavam pedindo 30 anos. O clube estava querendo fazer 20 ou 25, alguma coisa assim. E, enfim, vamos ver no que é que vai dar, mas eu acho que vai sair. E, sinceramente, é só por questões de diretoria e provavelmente de projeto, né? Aprovar um projeto que seja ambicioso pro Santa Cruz, um projeto com tempo longo, mas que não seja tão longo a ponto de desgastar o clube e deixar ele vendido, caso alguma coisa dê errado no meio do caminho. Porque é um clube de massa, a torcida sempre vai apoiar o Santa Cruz. Sempre. Sempre vai ter gente lá no estádio. Sempre vai ter 15 mil, 20 mil que seja, vão. É impressionante. Na Série D, Série C, Série B, Série A. Mais difícil na Série A porque o ingresso sempre fica mais caro. Mas a turma vai. A turma apoia. A turma canta. A turma empurra, sabe? Então, pô,
tem que ser um negócio bem pensado pro clube, tem que ser um bom projeto, tem que dar os passos certos aí, com calma, não pode querer queimar todo o combustível logo no começo, tem que ser um projeto longevo, que saiba dialogar com a torcida dizendo, pessoal, esse projeto é a longo prazo, se a gente fizer agora tudo rápido, a gente não vai conseguir se manter por muitos anos, entendeu? A gente tem que dar cada passo devagar para atrair patrocínio, para atrair parceiros que fiquem em longa data. Isso é um negócio difícil de lidar com a torcida, mas vai ter que ser assim, e eu acho que vai sair, eventualmente, e sem muita demora, eu acho. Muito bom, Fiozeira, muito bom, cara. Sempre é bom falar contigo sobre qualquer assunto, né? De qualquer assunto, de qualquer coisa. E eu ouvi você falar, é sempre uma aula pra mim, mano, em vários quesitos, em vários sentidos. Você sempre traz uma visão pra nós que me deixa muito, muito feliz, cara. Uma reflexão bastante legal. E tô muito feliz também pelo Santa, velho. Pelo Santa Cruz, é um time que eu acompanho, porque eu tenho uma memória afetiva de quando eu era criança. O Santa Cruz jogava sempre, parecia sempre na TV, então lembro ali também do período que tava na Série A, então eu tenho boas lembranças do Santa Cruz, da torcida, então ver o Santa Cruz na Série D é realmente algo que não condiz com a grandeza do time, né, cara? Em como o time tem uma torcida de massa muito, muito forte, e que acompanha o time, que tá com o time, que apoia o time de uma forma gigante. Isso é muito bonito. Muito obrigado por ter colado aqui mais uma vez, mais uma plataforma, né? E o final do programa, como você já sabe, é o lugar de falar do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser. Então, fica à vontade. Lugar de fala, meu amigo Jonathan, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela amizade de ontem, de hoje, de amanhã, de sempre, porque se eu contribuo para você ser quem você é, pode ter certeza que você também contribui para que eu seja quem sou, meu amigo. Pode ter certeza que eu observo, que eu aprendo, que eu escuto, que eu peso as falas, as opiniões. Pode ter certeza, meu irmão. Tamo junto, cara. Conexão Acre-Pernambuco, quase 4.000 quilômetros de distância, nada impede. Tamo junto, meu irmão. Hoje e sempre. E se o senhor permitir e quiser nos levar até a eternidade. Falou, meu irmão. E a cada um dos ouvintes aí que escutou, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela preferência e pela paciência. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês também.